Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre as últimas da desinformação. Vem com a gente. Depois de ataques da extrema-direita pelas redes, campanhas coordenadas nas redes sociais, a proposta brasileira para a regulação da inteligência artificial acabou sendo adiada. A gente tinha expectativa que acontecesse essa semana a votação no Senado e esse texto acabou saindo ali da votação. Quem acompanhou o caso, quem está acompanhando o caso é o Matheus Soares, que vai contar um pouco mais para a gente. Oi, Ana. Oi, Liz. É isso mesmo, Ana. Aparentemente estava tudo certo, né, que a votação do substitutivo do PL 2338 ocorresse nessa quarta-feira, dia 12 de junho, em pleno Dia dos Namorados, né? Mas a Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial do Senado cancelou a sessão justamente um dia após o projeto sofrer uma ofensiva da extrema-direita nas redes sociais. E justamente levantando a preocupação desse ser mais um ataque do campo ideológico contra o avanço das pautas digitais nas casas legislativas. Na terça-feira, 11 de junho, durante a sessão de debates no Senado sobre o substitutivo, perfis de extrema-direita iniciaram uma campanha contra o texto legislativo no X, como mostrou uma matéria publicada no Núcleo. Uma das alegações levantadas pelos influenciadores conservadores foi a de que o projeto daria maior poder de moderação de conteúdo nas plataformas digitais ao governo federal. Vale aqui lembrar que no texto do substitutivo do PL 2338 não há menção direta de moderação de conteúdo em plataformas digitais. Além desses ataques nas redes sociais, uma ação coordenada focando a consulta pública do projeto, que está disponível lá no site do Senado, também foi realizado, que rendeu aí uma enxurrada de votos contrários à proposta de lei. De acordo com a matéria também publicada no portal R7, a remarcação da votação se deu também após a apresentação de novas demandas das empresas do setor. A extensão do prazo, dessa forma, seria justamente para alinhar o texto com parlamentares e representantes empresariais. E essa não é a primeira investida de perfis de extrema-direita e conservadores contra o avanço de projetos da pauta digital. Vale lembrar que em abril do ano passado, às vésperas da votação do PL 2630, que previa justamente a regulamentação das plataformas digitais, a bancada evangélica se articulou em um bloco de oposição ao texto, tornando-se um dos maiores empecilhos para o avanço do projeto. E de lá para cá, a gente viu aí diversas ações desse campo ideológico, justamente para tentar barrar o avanço do projeto do 2630. E aqui fica esse receio da gente, justamente num momento muito importante para o PL 2338, o PL da inteligência artificial, Justamente a gente vai ter aí a votação, espera-se que tenha a votação desse projeto, que já tem uma previsão de ser votada na terça-feira, dia 18 de junho, e a gente espera aí, que isso ocorra com pouca emoção, mas aparentemente está difícil a gente prever essa calmaria até terça-feira, Ana. Pois é, Matheus, eu fico pensando aqui, por que a pauta digital não consegue passar no Congresso, né? Sempre tem esse empecilho, assim. E eu queria que Liz contasse, porque eu me lembro que ela estava em Brasília nessa época, que além das próprias bancadas de extrema-direita, bancada evangélica, etc., né, que alegam censura e outras questões para poder barrar a pauta digital, a gente tem a ação bem ofensiva, bem intensa também das próprias plataformas digitais, né, contra essa pauta digital. Onde tem regulação no mundo, as plataformas vão cuidar de dificultar esse processo. Como é que foi essa época do 2630 lá em Brasília, Liz? Pois é, né. Oi, Ana. Oi, Matheus. Oi, pessoal. Mais uma pauta digital, né, sendo aí parada no Congresso Nacional por todas essas questões. É claro que a gente percebe uma polarização muito grande nesses aspectos, nesses debates, né. A gente não perdeu muita capacidade de debater o projeto de lei, né, debater o que tem escrito, o que pode ser melhorado, o que não, e se colocou, né, algumas tarjas aí, né, no PL 2635, PL da censura,
E aí se perde todo um debate que é muito qualificado, né, feito por especialistas em relação a isso. E as plataformas digitais no PL 2630 tiveram um papel fundamental, não só no lobby com os próprios deputados, né? Então a gente via na Câmara dos Deputados os lobistas da Meta, enfim, de outras empresas também, buscando e falando, né, fazendo corpo a corpo, digamos assim, com os deputados, trazendo as propostas, falando porque o projeto era ruim, mas também um lobby muito intenso com os cidadãos, com os usuários, usando inclusive as suas próprias plataformas, né? Inclusive a própria Polícia Federal identificou abuso de poder econômico do Google na sua campanha que fez contra o PL 2630, em que a própria página inicial do Google, né, a página que é visitada diariamente por milhões de brasileiros, tinha lá, né, embaixo do campo de pesquisa, uma chamada contra o PL 2630. Então a gente percebe que é uma briga muito desigual que existe nesses dois campos, né? Num campo que a gente quer avançar nos direitos digitais e num campo que pensa, obviamente, no seu lucro, na parte econômica e também no próprio modelo de negócio dessas plataformas. Então, é uma briga muito desigual. Lá na época que a gente foi para a Câmara dos Deputados, foi no ano passado, a gente percebeu alguns deputados falando como era difícil brigar contra o Google, brigar contra a Meta, né? Antes eles até falavam, antigamente era difícil a gente ter um projeto de lei que a Globo não gostasse. Hoje em dia é difícil a gente ter um projeto de lei que mesmo, né, algumas empresas de comunicação sendo favoráveis, as plataformas digitais são desfavoráveis. Então, é um longo processo e a gente percebe que o lobby aqui das empresas é muito grande, muito significativo e tem um impacto diferente, digamos assim, do que a gente vê em outros países, como, por exemplo, até o bloco da União Europeia, que conseguiu aprovar leis muito maduras em relação aos serviços digitais, à inteligência artificial. Então, a gente está tendo que patinar aí para conseguir igualar um pouco os nossos direitos. É isso mesmo, Liz. E falando em poder, Liz entrou numa história bem interessante essa semana em relação à Meta. Você sabia que a Meta já está colhendo seus dados, suas fotos, suas postagens, suas legendas, enfim, nas redes, claro, nas redes sociais que ela, das quais ela é dona, sem a sua permissão, no caso, ela de forma muito, sem alarde nenhum, já está fazendo esse movimento e a gente investigou isso mais a fundo para entender como a gente pode impedir que isso aconteça. Se você quiser, claro, né? Conta mais para a gente, Liz. Pois é, a gente sabe, né, que toda inteligência artificial precisa de dados para ser desenvolvida e treinada. É um dos grandes debates que a gente tem em relação, por exemplo, à OpenAI e outras empresas que coletam os dados que estão na internet, muitas vezes nossas matérias jornalísticas, nossas publicações, enfim. Mas a Meta está desenvolvendo também nessa briga, nessa corrida aí para ver quem vai fazer a IA mais inteligente. Ela começou a coletar as nossas fotos, nossos vídeos, até as nossas legendas que a gente publica no Instagram e no Facebook para treinar a sua própria inteligência artificial. E isso foi feito, como a Ana disse, de uma forma soft, assim, não teve um grande aviso que estava acontecendo, pelo menos para nós brasileiros, né? Isso a gente não tem como medir desde quando eles estão coletando esses dados, mas a grande diferença é que na União Europeia a empresa deu até o dia 26 de junho, então os usuários da União Europeia têm um prazo aí para dizerem se eles querem ou não ceder os seus dados para o treinamento da inteligência artificial. Então, até o dia 26 de junho, os dados não estão sendo usados. A partir disso, serão usados. Então, eles tiveram aí um tempo que a gente não teve. Porém, uma coisa que é importante a gente tratar é que nós, brasileiros, a gente tem o direito também de se opor. Mesmo que a gente não tenha esse prazo como a União Europeia teve, né? A gente tem que, talvez um pouco atrasados, a gente pode se opor a isso. E isso se conecta com o que a gente começou a falar no papo. A gente só pode se opor porque a gente tem uma legislação que trata disso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é muito similar ao Regulamento Geral de Proteção de Dados que a União Europeia tem. Então, a gente tem duas leis aí um pouco similares que permitem que nós, brasileiros, a gente tem que dar consentimento do uso dos nossos dados. Então, se você não quiser ceder os seus dados, as suas fotos, os seus vídeos para a Meta treinar a sua inteligência artificial, basta acessar o site do Desinformante, a gente fez um passo a passo, com prints, com tudo bem certinho, para que você possa se opor a isso. E aí, a partir disso,
a Meta não vai mais usar as fotos que você vier a publicar. E isso é muito importante, eu volto a bater na tecla da regulação, porque a regulação traz efeitos práticos como esse. Outros países que não têm uma regulação similar, inclusive os próprios Estados Unidos, eles não podem se opor a isso. Então, por lá, o máximo que a pessoa pode fazer é talvez tornar o seu perfil, em vez de público, privado. E aí, isso pode ser uma barreira para que a Meta não utilize esse conteúdo, mas não existe uma possibilidade de se opor a isso. Então, por isso, é tão importante a gente ter uma regulação que traga direitos para os usuários. A Lei Geral de Proteção de Dados traz esse direito para a gente e, a partir disso, a gente pode se opor. Então, é importante a gente ficar ligado, né, que a Meta já está utilizando esses dados. Outro ponto que eu queria trazer de interessante, só para fechar a fala, é como a Meta também vende esse uso, né? Eles fizeram um post bem explicativo para a União Europeia, né, que tem essa questão, uma regulação um pouco mais forte que a nossa, e por isso eles vão ter até esse prazo, mas eles colocam, né, com a forma de incentivar as pessoas a cederem os seus dados, que isso seria uma forma que os europeus vão ter acesso igual a uma IA revolucionária, que a IA vai representar a cultura europeia a partir dos dados, então precisa desses dados dos cidadãos europeus para que a IA reflita tudo isso. Então, é também um pouco do discurso por trás que a Meta utiliza para tentar influenciar os usuários a não se oporem a esse uso e sim cederem os dados. E é claro que a gente coloca aqui essa questão, mas como a Ana disse, se você quiser ceder seus dados, eu acho que essa deve ser uma escolha sua e não uma obrigatoriedade que a plataforma traz. E aí, quem quiser ver como pode se opor, como eu já disse, é só acessar o nosso site do Desinformante, que lá está completinho com esse tutorial. Boa, Liz. Lá no nosso site desinformante.com.br, Liz fez também um Reels, um vídeo super bacana. Se quiser no Instagram, tá lá no Desinformante BR, no Instagram. Gente, eu vou ficando por aqui, mas tem também Desinformante Explica novo. Matheus explicou tudo. A gente pode equiparar plataformas digitais a veículos de comunicação? Será que é a mesma coisa? Funciona igual? É regulado igual ou deve ser regulado igual? Corre aqui no YouTube, quem estiver nos ouvindo, corre lá no YouTube, quem estiver aqui na própria plataforma, tá aqui bem do ladinho, assina a série que é super boa, Desinformante Explica, esse episódio sobre veículos de comunicação e plataformas digitais. Até semana que vem, obrigada pela audiência, gente. Tchau!